Imagine o ano 100 depois de Cristo. O Império Romano está no auge do seu poder, sua influência se estendendo por grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Este vasto território era governado com uma eficiência impressionante, graças à estrutura administrativa e militar romana. Este vasto império, com suas impressionantes cidades, estradas e leis, foi construído e defendido pelas legiões romanas. As cidades eram centros de cultura e comércio, conectadas por uma rede de estradas que facilitava o movimento rápido das tropas e mercadorias. Esses não eram apenas soldados comuns. Eles eram a força de combate mais disciplinada, organizada e temida que o mundo antigo já havia visto. Treinados rigorosamente e equipados com as melhores armas e armaduras da época, os legionários eram a espinha dorsal do poder militar romano. No coração de cada legião havia um símbolo de imensa importância: a águia, uma águia dourada carregada no alto de um poste. Este símbolo não era apenas um emblema militar, mas também uma representação espiritual da força e unidade da legião. A águia representava o poder e a majestade da própria Roma. Era um lembrete constante da glória e da responsabilidade que cada legionário carregava. Perder a águia em batalha era a maior vergonha que uma legião poderia suportar, e sua recuperação era primordial. A perda deste símbolo sagrado poderia abalar a moral de toda a legião e até mesmo do império. Os legionários, ferozmente leais aos seus camaradas e ao seu império, estavam dispostos a lutar até a morte para proteger este símbolo sagrado. Sua lealdade e coragem eram lendárias, e eles sabiam que a águia era mais do que um simples estandarte, era a alma da legião. A visão de uma legião romana em marcha, com o sol brilhando em suas armaduras e a águia voando acima, incutia medo nos corações de seus inimigos. A disciplina e a organização das legiões eram inigualáveis, e sua presença no campo de batalha era um presságio de vitória. Essas foram as legiões que conquistaram vastos territórios, esmagaram rebeliões e construíram um império que duraria séculos. Sua habilidade em combate e sua determinação feroz permitiram que Roma se expandisse e mantivesse seu domínio por gerações. Sua história é um testemunho do poder da disciplina, organização e determinação inabalável. As legiões romanas deixaram um legado que ainda ressoa na história militar e na cultura ocidental até os dias de hoje. As legiões romanas eram famosas por sua disciplina e proeza tática. Ao contrário de muitos exércitos antigos que dependiam da força bruta, as legiões eram altamente organizadas e treinadas para lutar como uma única unidade coesa. Seu sucesso residia em sua capacidade de se adaptar a diferentes terrenos e inimigos, empregando uma variedade de formações e estratégias. Uma de suas formações mais famosas era a testudo, ou tartaruga. Diante de arqueiros inimigos ou ao sitiar uma cidade, os legionários uniam seus escudos, formando um teto impenetrável sobre suas cabeças. Essa formação os protegia de projéteis e permitia que avançassem constantemente em direção ao seu objetivo. As legiões também eram adeptas da guerra de cerco, utilizando habilidades sofisticadas de engenharia para construir torres, rampas e outras máquinas de cerco para superar as fortificações inimigas. Sua disciplina e treinamento permitiam que executassem manobras complexas, como ataques de flanco e retiradas simuladas, que frequentemente pegavam seus inimigos desprevenidos. As legiões romanas não eram invencíveis, mas sua disciplina, adaptabilidade e domínio da guerra combinada as tornaram uma força formidável que dominou o campo de batalha antigo por séculos. As legiões romanas simbolizavam a supremacia militar através da disciplina e estratégia, mantendo seu poder por séculos. As conquistas militares das legiões romanas estão gravadas nos anais da história. Elas não apenas definiram o poderio militar de Roma, mas também moldaram o curso da civilização ocidental. Suas conquistas abrangeram vastos territórios,
desde as montanhas escarpadas da Espanha, onde enfrentaram tribos ferozes e terrenos traiçoeiros, até os desertos escaldantes do norte da África, onde as legiões tiveram que se adaptar a condições extremas e inimigos implacáveis. E as planícies férteis da Gália, onde enfrentaram tribos celtas, bem organizadas e determinadas a defender suas terras. Suas vitórias moldaram o curso da civilização ocidental, deixando um legado de estradas, cidades e influências culturais que perduram até hoje. As estradas romanas, em particular, foram vitais para a administração e o comércio do vasto império. Uma de suas campanhas mais celebradas foi a Guerra da Gália, liderada pelo brilhante general Júlio César. Esta campanha não só expandiu o território romano, mas também demonstrou a habilidade estratégica e a liderança de César. Ao longo de 8 anos, as legiões de César conquistaram a Gália, a França moderna, esmagando ferozes tribos gaulesas e estendendo o domínio romano através do rio Reno. Esta campanha foi um marco na expansão romana e solidificou a reputação de César como um dos maiores comandantes militares da história. As vitórias de César, vividamente descritas em suas próprias memórias, mostraram o brilho tático e a determinação inabalável das legiões. Seus escritos não só servem como um registro histórico, mas também como um manual de estratégia militar. Outra vitória impressionante ocorreu em 70 d.C., com o cerco de Jerusalém. Este evento foi um dos episódios mais dramáticos da história romana. Após uma revolta amarga contra o domínio romano, as legiões, lideradas por Tito, sitiaram a cidade fortemente fortificada. A resistência foi feroz, mas a determinação romana foi ainda maior. Apesar da feroz resistência, os romanos empregaram suas táticas de cerco superiores e romperam as muralhas da cidade, saqueando Jerusalém e dispersando os rebeldes judeus. Este cerco demonstrou a eficácia das táticas romanas e a implacável força de vontade das legiões. Essas vitórias, juntamente com inúmeras outras, cimentaram a reputação das legiões romanas como uma força imparável, capaz de superar qualquer obstáculo e esmagar qualquer inimigo que ousasse desafiar o poder de Roma. A disciplina, o treinamento rigoroso e a inovação tática foram os pilares de seu sucesso. Uma verdadeira máquina de guerra da antiguidade, as legiões romanas não eram apenas soldados, eram símbolos vivos do poder e da glória de Roma. As legiões romanas enfrentaram uma gama diversificada de inimigos ao longo de sua história, cada um representando desafios únicos e exigindo táticas inovadoras para superá-los. Desde o início, os romanos precisaram adaptar suas estratégias para lidar com diferentes culturas e estilos de combate. Das ferozes tribos celtas da Gália aos exércitos disciplinados de Cartago e do Império Parta, a adaptabilidade e a resiliência das legiões foram constantemente postas à prova. Cada batalha era uma lição, cada derrota, uma oportunidade de aprendizado. Um de seus oponentes mais formidáveis foi Aníbal Barca de Cartago. Durante a Segunda Guerra Púnica, Aníbal liderou seu exército cartaginês, completo com elefantes de guerra, através dos Alpes e até o coração da Itália, infligindo uma série de derrotas devastadoras às legiões romanas. A ousadia e a habilidade tática de Aníbal deixaram uma marca extraordinária na história militar. A Batalha de Canas, em particular, testemunhou a quase aniquilação de um exército romano, um lembrete severo de que as legiões não eram invencíveis. A derrota em Canas foi um golpe devastador, mas também um catalisador para a evolução das táticas romanas. As legiões também enfrentaram pressão constante de tribos germânicas ao longo dos rios Reno e Danúbio. Esses guerreiros bárbaros, conhecidos por sua ferocidade em batalha, representavam uma ameaça constante à fronteira romana. A defesa dessas fronteiras exigia vigilância constante
e uma resposta rápida a incursões. As legiões se envolveram em inúmeras campanhas para subjugar essas tribos, muitas vezes lutando em florestas densas e terrenos desconhecidos. A familiaridade com o terreno era uma vantagem crucial para os germânicos. Apesar de enfrentar contratempos e derrotas, as legiões romanas se adaptaram e aprenderam consistentemente com seus inimigos, refinando suas táticas e equipamentos para manter sua vantagem no campo de batalha. A inovação era uma constante, com novas armas e formações sendo testadas e implementadas. Sua capacidade de superar uma gama tão diversificada de inimigos é um testemunho de sua adaptabilidade e da eficácia de seu treinamento e organização. A disciplina e o rigor do treinamento romano eram incomparáveis, garantindo que os soldados estivessem sempre prontos para qualquer desafio. Mas no final, a habilidade e a preparação faziam toda a diferença. Gostou dessa história fascinante sobre as legiões romanas? Então, inscreva-se agora no canal História e Tecnologia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente o que mais te impressionou sobre essas incríveis máquinas de guerra. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos épicos como este. Junte-se à nossa legião de apaixonados por história e tecnologia.